Agora com o nosso cotidiano, as notícias do nosso dia a dia pelo pancho.com.br, aqui com o jornalista Francisco Frezar. Bom dia, Pancho. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que acompanham a programação da Itaberá, Blumenau. Pancho, ótimo, né? Pancho. Pancho. Pancho.com.br. Pancho.com.br. Aliás, o Pancho foi dormir tarde ontem que assistiu o Botafogo. O pior que eu assisti mesmo. Tu acertou. Eu assisti o primeiro tempo, na realidade. Vi 1-0, ficou o primeiro tempo. Não sei como é que ficou o jogo. 2-1 pro Botafogo. Nem vi no final das contas como é que ficou. Olha, por uma expectativa que se tinha, né, dos times do campeonato do futebol brasileiro, poderem não fazer uma boa participação no Mundial, as duas primeiras, pelo menos, já deixaram uma impressão bem diferente. Hoje tem Flamengo, é isso? Hoje tem o Flamengo, né? Aqui na Itaberá, inclusive, que a Rede Bandeirantes transmite todos os jogos. Bacana. Pancho, diga. E a novela do balizamento do aeroporto Quero-Quero, hein? Acaba ou não acaba? Olha, quanto tempo a gente está falando da necessidade, né? Dessa iluminação para o desenvolvimento do aeroporto. Né, Jorge? Tu és um cara que está há bastante tempo no caminho do jornalismo e tu tens essa noção de que se fala há muito tempo sobre isso, né? Mas muita gente não está dando a notícia como deveria ser dada, não está falando sobre justamente essa demora. Tá dando como se fosse uma novidade. Aliás, eu também notei isso, né? Percebeu isso? Uhum. E aí o leitor, o ouvinte, seja de qual meio for, percebe meio com estranhamento. Eu falei, mas peraí, esse negócio já não era para estar pronto? Já não era para ter sido feito? Daí do ano passado, né? Do ano passado, Jorge? Retrasado, se eu não me engano. Do ano retrasado, né? Jorge Tais. Tu sabes que, isso, eu vou falar do que é oficial, do que é notícia. Lembra de um governador chamado Carlos Moisés? Sim. Carlos Moisés esteve aqui em setembro de 2019, há quase 6 anos, anunciando a liberação de 4 milhões de reais para o cercamento e para o balizamento do aeroporto Quero-Quero. Setembro de 2019, faz quase 6 anos que o governo estadual se comprometeu com esse dinheiro e até agora, na realidade assim, né? O cercamento aparentemente foi concluído. Porque também ninguém falou mais nada sobre isso. Falava-se, alguns ainda acompanhavam a obra, falta quanto, tal, mas eu não lembro de ter lido em qualquer lugar dizendo assim, concluída a obra de cercamento. Eu acho que foi concluída, porque faz bastante tempo e até onde eu sei, até onde eu me lembro, o dinheiro veio para isso. Agora, do balizamento, também foi anunciada a liberação em 2019, no mesmo dia do cercamento, e até agora, em 6 anos, foi feito 25% do que deveria estar pronto em 1 ano. E olha lá se era 1 ano. Eu acho que o prazo de execução da obra era 9 meses. Então vamos lá, vamos dar uma esticada, 1 ano para concluir essa obra. Ou seja, essa obra deveria estar concluída no final de 2020. Obra de balizamento do aeroporto Quero-Quero, que para quem não sabe do que se trata, porque muita gente ouve balizamento e não sabe o que significa, balizamento noturno do aeroporto nada mais é do que a instalação de equipamentos e de sinalização para que a gente possa operar pousos e decolagens à noite. Hoje e sempre, o aeroporto Quero-Quero só funciona entre o nascer do sol e o pôr do sol. Antes do nascer do sol e depois do pôr do sol, não pode haver nem decolagem e nem pouso no aeroporto por falta de segurança. Então, o balizamento nada mais é do que dar condições ao aeroporto para operar esse tipo de voo, né? Noturno, o que, claro, beneficiaria todo mundo que usa o aeroporto. E antes que digam aí que o aeroporto não é usado sim, né? Tem muito movimento lá. Tem escola de piloto reconhecida no Brasil inteiro, até fora dele. Tem a questão dos transplantes de órgãos, de transportes de órgãos que vão ser transplantados. Tem a questão de salvamento do próprio aeroporto, ok, o helicóptero do bombeiro não está aqui agora, está sendo reformado, mas ainda assim pode atender esse tipo de situação. E tem os voos executivos também, né, que não são poucos, vamos dizer assim. Então todo o aeroporto se beneficiaria com isso e com certeza aumentaria o movimento do aeroporto com o balizamento noturno. Agora, outra coisa, Jorge, 6 anos para executar uma obra que deveria estar pronta lá em 2020, em menos de 1 ano. 6 anos para executar 25%, aliás, porque falta 75% ainda. Mas o assunto balizamento noturno do Quero-Quero, desde que eu comecei minha carreira há 25 anos, se fala disso. Desde que eu comecei minha carreira, a gente estava ali perto
de executar essa obra e não foi executado. Eu nunca esqueço quando veio para cá, se eu não me engano, a Jadlog, que era uma empresa de transporte aéreo. E uma das condições para ela vir executar aqui é que ela instalasse o balizamento noturno. Foi uma festa, né? Nem lembro quem era o prefeito aqui. Faz tanto tempo que eu não... Acho que era o Décio Lima. Não tenho certeza. Mas, ou seja, desde aquela época se fala em balizamento noturno e até agora nada. Então, assim, tem muita coisa aí pendente em relação ao governo estadual aqui para a cidade de Santa Catarina. Não estou falando desse governo agora, são coisas do governo passado, mas não interessa. Jorginho Melo já está aí há anos como governador e pouco tem sido feito. E aí vai fechar o mandato ano que vem. Né? A gente pode recuperar não só a questão do aeroporto, mas principalmente a questão da Via Expressa, que é uma vergonha. Né? O prolongamento da Via Expressa é outra obra estadual que é uma vergonha. Na realidade, a obra do Quero Quero é municipal, é contratada pela prefeitura, mas com recursos do governo estadual. Então ali a demora em repassar recursos. Agora, a Via Expressa é demora em executar mesmo. É demora em tudo, né? Ah, absurdo, né, Jorge? Até de chegar a uma conclusão, que ninguém sabe a conclusão daquilo lá. Ninguém fica, sabe, tá todo mundo tranquilo, ninguém berra. Eu não sei o que acontece. Eu não sei exatamente assim, sabe? Se fosse em outra época, o pessoal da Itopava Central estaria berrando. O pessoal, não só pela Via Expressa, mas também pelo aeroporto. Os empresários estariam berrando. O pessoal do Aeroclube estaria berrando. Estaria todo mundo berrando. Pô, mas ninguém faz nada. Ninguém se organiza para cobrar do governo esse repasse de dinheiro. É impressionante. Eu vejo uma passividade muito grande aqui na cidade e com isso a gente vai ficando para trás. Sabe? A impressão que dá é que o governo do estado escolhe. O que a gente vai deixar de existir? Eu preciso cortar a despesa. Onde é que eu vou deixar de investir? Eu vou deixar de investir em Blumenau porque lá ninguém reclama mesmo? Então eu vou deixar de passar dinheiro para cá. A impressão que dá é essa. Ou pior ainda, a impressão que dá também, e já ouvi muita gente falando sobre isso, é que parece que há um complô contra a cidade, contra o desenvolvimento da cidade. Parece que há um pessoal aí organizado para fazer com que Blumenau fique para trás. Porque em relação ao aeroporto, por exemplo, não só esse governo, mas o governo Carlos Moisés fez bastante por vários aeroportos aqui do estado. A gente nunca ouviu falar tanto em aviação regional em Santa Catarina como nos últimos anos. E aí eu vou incluir o governo Moisés e o governo Jorginho Melo. Uhum. Mas aqui no aeroporto Quero Quero é muito pouco que tem sido feito, ou o que tem sido feito é muito lento. Foi feito cercamento. Nem sei se a pista já foi concluída também, porque tinha obra também para recuperar a pista do aeroporto Quero Quero. Outra coisa que foi anunciada e que não foi dito, não foi mais acompanhado, não se sabe se foi concluído ou não. Mas o balizamento, que é uma coisa que se discute há décadas, está aí parado. 25% executado em 6 anos, é um absurdo. E o governo ainda divulga que uma das prioridades é a aviação regional. Exato, mas é mesmo. Inaugurou alguns aeroportos concedendo regionais. Jaguaruna para a iniciativa privada. Vários aeroportos aí aumentando o número de voos, os aeroportos já consolidados, Navegantes e Florianópolis, então dando um banho. Enfim, né, a gente não cansa de ver notícia boa saindo em relação à aviação regional. Menos agora, aqui. Aqui até sai notícia, mas para consolidar tudo que foi anunciado, demora demais. Demora demais. E, de novo, a impressão que dá é essa. Parece que o governo escolhe Blumenau para não repassar recursos ou para parar as obras, porque aqui ninguém reclama. Não se reclama aqui. É impressionante. E aí a gente lembra também do centro de eventos. Também, exatamente. Que é um problema, aí já não é mais um problema do Estado e sim do município. Mas né? tem dinheiro do Estado aí também, Jorge Tales. Tem. De novo. Não, e o pior que o centro de eventos, o recurso tem, né? O problema lá é a empresa. Mas o recurso que vem não à deu medida certo. que for executada a obra. Tem que medir, tem que pagar e assim por diante. É assim que funciona. E vai ter dinheiro depois para pagar os 20, 30 milhões que precisa para fazer aquele centro de eventos. E enquanto isso, o Blumenau vai ficando para trás, lamentavelmente. A gente vê o litoral decolando, não só pela natural duplicação da 101 e valorização de todo o mercado imobiliário, mas aqui para o interior, se tem alguém que está sendo prejudicado, é Blumenau. Tem a BR-470 que está quase finalizando pelo menos um trecho entre Blumenau e Navegantes, mas também, de novo, né? Depois de... até perdi as contas já, 11, 12 anos, né? E está previsto para ser concluído em 2026. Não vai ficar pronto em 2026, gente. Não se iludam. Se a gente trafegar esse trecho aqui entre Blumenau e Indaial mesmo, né? Não tem como. Tem muito trecho. Gaspar e Indaial, vamos lá. Exato. É muita coisa para fazer. Tem muita rocha para ser viaduto ainda para ser instalado. Muito morro para ser retirado. Tem muito terreno para ser desapropriado ainda. Então não se enganem, não pense que a BR-470 vai ser concluída em 2026, porque infelizmente isso não vai acontecer. Mas
se serve como consolo, né? O viaduto do Badenfurt deve ser liberado na primeira quinzena de julho. Havia uma expectativa deste mês, em junho. Acabou transferido para a primeira quinzena de julho. Se não aparecer mais nenhuma novidade, né? Até 15 de julho deve estar liberado o trânsito por lá. A última expectativa divulgada era agora junho, né? Mas já houve tantas outras expectativas. Sim. Ah, não, vai ser em 2024. E agora já atrasou mais 15 dias. Sempre atrasando esse negócio. Tudo indica que parece que agora realmente vai. Quem passa lá pelo viaduto do Badenfurt, ali na BR-470, vê que de fato está tudo bem adiantado, as rampas de acesso foram feitas, falta sinalizar, falta alguns detalhes. Então, imagino eu que de julho realmente não vai passar. Acho que de julho a coisa vai fluir, o trânsito da 470 vai passar por cima do viaduto e tudo vai melhorar ali naquele trevo que dá acesso ao complexo viário do Badenfurt, que dá acesso a Pomerode. São acessos importantes aí para quem passa pela BR-470. Agora a gente tem que parar com essa mentalidade, Jorge. Se é que serve de consolo, tu disseste aqui, não tem que servir de consolo. De novo, a gente está berrando muito pouco. Ninguém está reclamando. De vez em quando a gente vê a CIB ainda se manifestar de alguma forma, mas também é muito tímido. Tímido perto demais, do né? que já foi a sociedade organizada, perto do que já foi, do que já fizeram as entidades empresariais, por exemplo, né, aqui da cidade. Já houve muito mais mobilização por muito menos. E agora a gente está aqui penando para que entreguem um viaduto, sabe lá quantos que ainda faltam para ser executados na 470, são vários viadutos e pontes que ainda faltam ser executados, sem falar da própria duplicação, sem falar da abertura de novos espaços para passar essa pista, sem falar das desapropriações de terreno, enfim. É um absurdo. Então parece que está todo mundo meio que hipnotizado, meio que anestesiado. E aí o governo estadual deita e rola no sentido de que, vamos esperar um pouquinho aqui, porque lá ninguém reclama. O prefeito é do nosso partido mesmo, né? Ele vai dar um jeitinho lá. Deve ser isso, não sei. A impressão que dá é essa. Parece que está todo mundo assim, amarrado. Gente, vamos começar a reagir, pelo amor de Deus. Não é só no estado, né, Pancho? Não só. O governo local também, né? Com certeza. Mas vamos lá. Outro detalhe também, né, que se ouve falar muito pouco e se pressionar muito pouco, né? Um projeto que deveria ser muito bom para estudantes de baixa renda, que virou um escândalo, né? Que é o programa Universidade Gratuita, né? E de novo parece que não está dando a importância necessária para esse tema, né, Jorge? E aquilo que você falou, né? Quem é que pressiona? Quem é que reclama? Quem é que vai lá bater? Se é culpa das universidades que não fizeram o dever de casa na hora das inscrições, se é culpa do governo, de quem é essa culpa, né? Porque para quem deveria ir, não está chegando. Exatamente. Não está chegando. 89 inscrições estão em investigações na FURB. Muito pouco. São 89. A principal é a Univale. 278 inscrições que podem ter algum tipo de irregularidade. E todo esse levantamento, Tribunal de Contas do Estado, é do ano passado, 2024. Em relação ao 2024. Exatamente. Você vê aí que de 600 e poucos milhões que o governo do Estado investiu, mais de 300 milhões, ou seja, metade, 40% a 50%. Pode ter ido para quem não deveria. Exatamente. E é uma coisa muito triste, porque o programa tende, né, pelo divulgado, pelo aplicado, a atender uma demanda muito grande de pessoas que não teriam condições, por exemplo, de estudar como em uma universidade como a FURB, por exemplo. Não tenha dúvida, Jorge. A própria reitora da FURB, a Márcia, já disse aqui para você até que acho que 40%, quase 40% dos alunos que estão na universidade hoje recebem algum tipo de bolsa de estudo, seja do governo estadual, do governo federal, enfim, de onde for, mas que estuda ainda com bolsa, e com certeza muita gente está sendo beneficiada com justiça em relação a isso. Agora, a gente tem que ter o Tribunal de Contas falou em muitas matrículas suspeitas, né? E, de novo, são indícios de irregularidades. Ainda vão ser comprovados, vão ser investigados. A gente não pode aqui, se liviano também, dizer que tudo que está sendo anunciado e divulgado é de fato problema, né? Há indícios de problema. Mas você viu, né, Pan? Chegou até uma informação de que encontraram pessoas já falecidas. Sim, beneficiárias da Universidade Gratuita. Isso tem que ser muito bem investigado, está sendo repassado. E as pessoas responsabilizadas, acima de tudo, né? Todas essas informações estão sendo repassadas para o Ministério Público, que agora sim vai, né, investigar de fato e apurar melhor isso e dar andamento na justiça ao que deve ser apurado.
e que deve ser melhor apurado. Mas, de fato, é um escândalo, porque o que fica impressionante para mim, o que me impressiona, Jorge, é a quantidade de gente mal intencionada, se tudo isso for comprovado. Como assim 40% do que foi oferecido foi mal oferecido porque as pessoas enganaram a universidade, enganaram o governo do estado, enganaram quem... Se é que o problema está nas pessoas também, de novo, a gente tem que ver, como tu falaste no início, a gente tem que apurar muito bem de quem foi a responsabilidade. É de quem está se matriculando, é de quem está aceitando as matrículas, é de quem está oferecendo as bolsas, é do atravessador, entre aspas, que facilitou, porque parece que há umas consultorias aí que foram vendidas para poder ajudar as pessoas a fazerem a questão. É o que deixa a coisa ainda mais terrível. Tudo tem que ser muito bem apurado e muito bem divulgado, porque senão, o que seria a cereja do bolo do governo... Né? Não, e o que seria a cereja do bolo do governo do Jorginho Melo vai por água abaixo e vai contar contrário a ele. Então, nada mais... sintomático do que o que disse o governador em relação a tudo isso, que autorizou a Polícia Civil a investigar já também a questão. Ou seja, também ele está preocupado com isso, porque é dinheiro que está indo pelo ralo, né? No fim das contas, é isso que está acontecendo. Com certeza, né? E um programa de sucesso está tomando rumo completamente errado. Completamente errado. Agora, Pancho, como é que pode, hein? Como é que o TCE viu possível e desconfiou da documentação e quem recebeu não? Mas quem recebeu está sabendo, né? Porque se o TCE viu lá, peraí, mas é isso que tem que ver. Mas isso aqui não condiz com o patrimônio dele. É isso que tem que ser analisado. Como é que isso passou? É isso que tem que ser analisado. Porque se há falsificação de documento, por exemplo, tem que responsabilizar, como tu falaste, quem falsificou. Se há omissão em relação ao que foi apresentado, tem que responsabilizar de novo quem aceitou, ou as faculdades, ou o governo do estado, ou quem fez a matrícula. Enfim, isso tudo vai ter que se apurar melhor, né? Espero eu que de fato os indícios não se confirmem, que não seja tanta gente assim como a gente imagina, e que, claro, que os casos confirmados que se responsabilize quem foi responsável pelo problema. Seja o aluno, seja a universidade, ou seja o próprio servidor do governo do estado. Olha, né? E tudo isso vem após um berreiro gigantesco de pessoas que acabaram não tendo acesso à universidade gratuita, né? Muita gente que não conseguiu. Muita gente que não conseguiu, que estava nos critérios definidos pelo programa e que não conseguiu a bolsa. Aí vem um balde de água fria desse em todo esse processo. Enquanto isso tem o filhinho de papai, entre aspas, vamos lá, né? Que tem um carrão de 700 mil reais, que tem patrimônio de milhões e que está se aproveitando aí da situação. Um absurdo. E a gente não quer voltar àquela fase antiga, né? Do jeitinho brasileiro, né? Não, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu digo, sabe, Jorge? A primeira coisa que me preocupa é a quantidade de indícios de irregularidade, de matrículas com indícios de quase metade, né? É um absurdo, é uma infinidade de gente. Então, eu não consigo acreditar que todo mundo foi mal intencionado, tu entendes? Tomara. Eu imagino que os indícios daqui a pouco vão desaparecer. Não é bem assim, tal. Vai se reduzir aí não sei exatamente quanto, mas vai reduzir bastante aí o número de irregularidades comprovadas aí então, né? Depois de uma investigação do Ministério Público ou da Polícia Civil. E aí sim a gente vai ter o tamanho do rombo e de onde veio esse rombo, né? Principalmente. É isso aí. Vamos falar de coisa boa, Pancho? Vamos, e o desfile na Rua 15 de Novembro dos 150 anos da imigração italiana, em meio à 30ª edição da festa. Foi na Festa da Itália já? Não fui, não tive oportunidade, não estava aqui esse fim de semana, infelizmente não pude acompanhar também o desfile, vi só pelas redes sociais, nosso amigo Rodrigo Ramos locutando e tal. Sim. Tá lá em Timbó agora, né? Foi bacana, foi corajoso, na realidade, por parte da organização de fazer isso na Rua 15, porque já houve desfile da Festa Itália, por exemplo, na Rua Humberto de Campos, ali nos arredores do Parque Vila Germânica, durante uma Festa Itália, né? E dessa vez, como o tema era mais importante, né? Ou seja, eram os 150 anos, Sesc Centenário, da imigração italiana em Santa Catarina, eles resolveram bancar e colocar na Rua 15 de Novembro para ver o que ia dar. Obviamente, né, não foi um desfile de Oktoberfest, não dá para comparar, nós não estamos no Oktoberfest, a Festa Itália não é a Oktoberfest, o desfile
dos 150 anos da imigração italiana, com certeza não seria também um desfile da Oktoberfest. Mas reuniu bastante gente, veio muita gente de outras cidades, né, Jorge? 20 cidades. 20 cidades, eu tinha lido em 17 cidades, além de Blumenau, né? Cidades que também, e principalmente, foram colonizadas por italianos, porque Blumenau tem uma colonização alemã e italiana. Aqui se fala muito mais da alemã porque foi a primeira, né? Mas tem muita colonização italiana aqui também. Mas tem cidades como Rodeio, Rio dos Cedros e outras tantas aqui no nosso redor, Ascurra, que tem colonização primordialmente italiana, né? E com certeza se fizeram representar aqui nesse desfile, que foi bacana. E vamos ver qual vai ser a avaliação para que isso se repita ou não na Rua 15 de Novembro, nas outras edições da Festa Itália. Não sei como é que vai ser, mas bacana demais. Que bom. E o céu ficou colorido no sábado lá na região do bairro Garcia. Bonito, né? Com os balões lá da promoção Vem pro Parque. A primeira promoção que reuniu cerca de 10 mil pessoas, 5 mil, metade quis andar de balão. Olha que interessante. Se inscreveu, né? Para isso, né? Tiveram que fazer sorteios, né? Porque, claro, não dá para colocar não dá para botar todo mundo dentro do cesto e subir, fazer esse voo, entre aspas, né? Um voo guiado, existe uma denominação técnica aí que eles falavam em relação a isso, que não é exatamente um voo, porque o balão fica preso, né? Por cabos, mas já dá a sensação, né? De como seria, né? Subir 50, 60 metros, já com certeza a pessoa já tem a noção de como seria um voo de balão. É sinal de que Blumenau está carente, de fato, de espaços públicos, né, Jorge? Sempre que promove uma ação dessas num parque como o Carlos Curtis Zadrozny agora, que é o maior da cidade, né? Ele é bem maior do que o Ramiro Ridger, por exemplo, e lota desse jeito, é sinal que está todo mundo disposto a sair de casa e aproveitar melhor o dia, né? Isso é só ter um atrativo, né? É só ter espaço primeiro, né? Tem que ter mais espaço, né? A gente fala também de novo aí, ó, falando de promessas e de anúncios antigos. Há quantos anos a gente fala na ampliação do Parque das Itopavas, ali junto à BR-470, a rodovia Pedro Zimmermann, né? Guilherme Enzen, rua Pedro Zimmermann, ali na Itopava Central. E cadê? Né? Não saiu ainda a ampliação. Sai primeiro a rua que vai dar acesso à ampliação do que a própria ampliação. Porque a ampliação ainda vai demorar bastante para sair pelo jeito. Mas que se amplie o quanto antes, que se insista nisso, né? E em criar novos parques também na cidade. Seria importante, imagino eu, que tem gente lá dentro da prefeitura de olho nisso, né? Para mapear novos espaços que podem receber parques públicos, porque com certeza tem áreas da cidade que estão desassistidas, vamos dizer assim, em relação a espaços públicos, né? E é importante que as pessoas saiam de casa e quando tem alguma coisa interessante, com certeza elas saem. Veja que no sábado, né? Tinha uma chuvinha, estava chovendo fino, não era aquele dia bonito de sol, não era aquele dia bonito, mas mesmo assim as pessoas saíram, insistiram, e bacana que os organizadores também insistiram em manter os eventos que teve no fim de semana, porque não teve só o Vem pro Parque, né? Teve o Beer Craft aqui na Rua das Palmeiras, que também recebeu bom público, que também recebeu bom público, apesar do tempo ruim do sábado, né? Porque no domingo já melhorou tudo. E outros eventos aí que foram realizados também na cidade, ao ar livre, que dependia de tempo bom e que bom que os organizadores insistiram e que a população participou e aproveitou aí o que estava sendo oferecido. Muito bacana mesmo. Então acabou aquele dito de que final de semana não tem nada para fazer em Blumenau. Não, né? Sempre tem, Jorge. Sempre tem alguma coisa para fazer. Tava cheio. Eu faço, né? Aquele resumo, né? Uma seleção de notícias mais importantes aí diárias que eu publico lá no Instagram e no pancho.com.br e dou dicas de lazer também. Esse fim de semana faltou espaço. Eu tive que colocar tanto evento, né? Porque tem um número limitado aí de postagens que eu posso fazer, e aí eu tive que colocar tudo no blog e só uma parte no Instagram, porque não tinha espaço, tinha muita coisa para fazer. E o mais legal, gratuita. Eventos gratuitos, né? O Vem pro Parque era gratuito, o Beercraft era gratuito, tinha recital de canto medieval com instrumentos históricos na Igreja Luterana do Espírito Santo de graça, tinha apresentação da Orquestra Blumenau Filarmônica no Teatro Carlos Gomes com um pianista premiadíssimo de graça para todo mundo. Então, assim, não falta coisa para fazer em Blumenau de fato. Quem está reclamando hoje não está antenado. É bom ligar lá no @pancho.com.br e ficar ligado no meu resumo diário lá, porque sempre tem dica de lazer lá para quem quiser.
Fica a dica aí, Fica né? a dica. Pancho, obrigado pela visita mais uma vez. Né? Sempre agradeço. É bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, Jorge Tais. Daqui a 2 semanas eu volto aí pra gente conversar um pouco mais. Isso, é ótimo, é maravilhoso. Pancho participando aqui com a gente, trazendo o cotidiano, as notícias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Que ele faz um resumo todos os dias no pancho.com.br. Acompanha lá, siga no Instagram também. @pancho.com.br no Instagram. Isso, e daí você vai acompanhar também todo esse resumo diário do nosso cotidiano.